Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos com a pré-aula de número 3, classes de jovens, o Sermão do Templo. Estamos no quarto trimestre de 2025. Esta lição nós vamos comentar nesse instante. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos que postamos aqui em primeira mão, tá bom? O texto principal está em Jeremias 7:2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. O resumo de nossa lição é o seguinte: a justiça divina é reafirmada na exortação feita tanto ao povo de Judá quanto à liderança política e religiosa. Nesta aula, nós vamos tratar a respeito do pronunciamento de Jeremias na porta do templo. Nós vamos ver que o profeta fez um discurso de repreensão e exortação, pois o povo havia escolhido o caminho da perdição e da idolatria. E o profeta faz essa advertência. Jeremias capítulo 7, de 1 a 15 é o texto bíblico. Você deve fazer essa leitura aí para entender a nossa dinâmica aqui da pré-aula, né? A dinâmica da aula. Então nós vamos para a introdução aqui. Este capítulo 7 de Jeremias registra essa mensagem transmitida à porta do templo. Embora muitas pessoas continuassem a cumprir com as práticas litúrgicas do culto, o Senhor estava reprovando. Então, observe que a voz no templo, frequentadores do templo, essa primeira parte aqui, Jeremias recebeu a missão de ir até Jerusalém e posicionar-se à porta do templo e pôr-se a gritar anunciando a mensagem a todos que ali passassem. Observe que cena. Jeremias gritando a todos que passavam ali em frente ao templo. A mensagem era de arrependimento e deveria ser proclamada aos frequentadores do templo, pois estes estavam cumprindo com os rituais litúrgicos pré-estabelecidos, mas estavam com o coração distante de Deus. A adoração, a oração e os sacrifícios são válidos quando praticados em conformidade com a palavra de Deus, em santidade para Ele. E assim ecoou a voz de Deus no templo. O perigo da falsa adoração. A voz de Deus ecoou no templo com uma mensagem clara de que o cumprimento das liturgias ou de liturgias não é suficiente para agradá-lo. Não basta cantar, é preciso adorar em espírito e em verdade. A hipocrisia na adoração existe e Jesus afirma que em vão me adoraram aqueles que em vão me adoram aqueles que fazem dessa forma. Siló é um triste exemplo disso. A mensagem de Jeremias afirmava que Deus faria ajudar o que havia feito a Siló. Em Siló ficava o tabernáculo do Senhor, a arca do concerto e os sacerdotes que se enveredaram por caminhos tortuosos, atraindo a ira divina. Pense nisso. A quem foi destinada a mensagem do templo? A mensagem foi destinada aos seus frequentadores, alertando-os sobre os perigos da falsa adoração. Prosseguindo, meus amados e queridos jovens, a vida espiritual bíblica, a palavra espiritualidade vem do latim spiritualitatem e indica o ato de valorizar o que é espiritual. No que se refere à vida espiritual cristã, ela firma-se na experiência pessoal e real da pessoa de Cristo, influenciando-o na fé, no pensamento e na forma de enxergar a vida
nos seus relacionamentos interpessoais e no enfrentamento das dificuldades. A vida espiritual e suas tendências atuais. Observe que nem todo crente vive de maneira bíblica, infelizmente, assim como nem toda prática espiritual agrada a Deus. A prática da espiritualidade que agrada ao Senhor é pautada na obediência, temor, reverência. Então, é preciso adorar a Deus em espírito e verdade e obedecer à palavra de Deus. O que é uma vida espiritual genuína, genuinamente bíblica? É aquela que é firmada nas Escrituras e que resulta em práticas que glorificam a Deus. Por último, vamos ver aqui que as causas e as consequências de uma vida espiritual vazia pode trazer prejuízo. A triste realidade de uma vida espiritual vazia. Jeremias profetizou contra a vida espiritual do seu povo. O povo se firmava na estrutura do templo, que se tornou uma espécie de amuleto, e acabava se contentando com a ausência de Deus em suas reuniões. Mesmo com todos os elementos necessários para a realização de um culto, a presença do Senhor é indispensável e insubstituível. Nos dias de Jesus, este mesmo emblema persistia e foi com os escribas e fariseus que ele travou os maiores embates. Então, em nossos dias, devemos ter o cuidado de adorar o Senhor em espírito e verdade e saber e entender que Deus está ali naquele momento que estamos adorando ao Senhor. Se Jesus não estiver, nada feito. Não serve para nada esse ajuntamento. O que é uma vida cristã e quais os seus prejuízos? É uma vida cristã vazia, sem Jesus, sem Deus. Finalizando aqui, meus queridos e amados, a dura mensagem de Jeremias aos líderes religiosos e aos frequentadores do templo em Jerusalém revela que um cristão, um crente salvo em Cristo Jesus, pode trocar a verdadeira adoração pela falsa e se perder mesmo estando dentro da casa do Senhor. Um crente que vacilar, que se deixar levar, não é, pelas coisas aparentes desse mundo. Mas um cristão genuíno, verdadeiro, que serve ao Senhor, ele precisa ficar firme e não enveredar por outros caminhos. Isaías disse, não pendeis nem para a direita nem para a esquerda, estai firmes no caminho da salvação. Deus em Cristo abençoe a todos. O cristão genuíno e verdadeiro está firme com Jesus. Ele não entra nem por um lado nem para o outro. Está firme com o Senhor. A todos, nosso muito obrigado. Até a próxima pré-aula. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.